Estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Vítor Gaspar apresenta esta segunda-feira a proposta de orçamento do Estado para 2013. Aumenta o IRS, aumenta o IMI, as pensões sofrem uma queda entre 3,5% e 10%. É o orçamento com mais austeridade da democracia. É esse orçamento do Estado que vai estar em cima da mesa nesta Comissão Executiva e que vai merecer análise detalhada de Rogério Fernandes Ferreira, João Espanha, Samuel Fernandes de Almeida e, claro está, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. A taxa mínima de IRS vai subir para 14,5%. A proposta preliminar do Orçamento do Estado para 2013 contempla os 5 escalões de IRS que tinham sido anunciados por Vítor Gaspar. A taxa máxima de 48% vai ser cobrada a quem ganhe mais de 80 mil euros. No IMI, o Governo recuou, a cláusula de salvaguarda vai manter-se. Já se esperavam novidades no que toca aos escalões do IRS. O ministro Vítor Gaspar anunciou que iam, em vez de 8, passar a ser 5. Na proposta preliminar do Orçamento de Estado para o próximo ano, o Governo propõe mexer na taxa para os rendimentos mais baixos, aumentada em 3 pontos percentuais para 14,5%, no caso de ganhos de 7 mil euros anuais. No caso de rendimentos até 20 mil euros, a tributação é de 28,5%. Já a taxa máxima de IRS vai passar a ser 48%. No caso de ganhos anuais acima de 80 mil euros. Um enorme aumento de impostos, anunciou o Ministro das Finanças. A sobretaxa de 4% no IRS vai pesar também mensalmente nos salários dos portugueses, ao invés de ser retirado de uma vez num dos subsídios, como aconteceu em 2011. Um cenário agravado em termos de taxa cobrada e também de deduções limitadas. As famílias vão poder deduzir 15% dos juros de empréstimos para compra de casa, mas o limite desce para 443 euros, ao invés dos quase 600 de agora. Também as despesas com saúde, educação e outros vão ter tetos mais reduzidos. Com as alterações ao IRS, Vítor Gaspar disse esperar que o Estado arrecade uma receita adicional superior a 2 mil milhões de euros, mas garantiu que o efeito no bolso das famílias seria menor do que se tivesse ido avante as alterações à taxa social única. Mas o Governo vai também mexer nas pensões. Aquelas acima de 1.350 euros vão sofrer cortes de 3,5%. Se passar os 1.800 euros, a redução é progressiva e pode chegar aos 10%. No caso das pensões superiores a 3.750 euros, para além deste corte, vai ser aplicada uma taxa de 15% sobre o excedente em 12 vezes o valor de apoios sociais, ou seja, 5.030 euros, uma tributação que sobe para 40% sobre o montante que ultrapasse os 7.545 euros. No entanto, os pensionistas e também a função pública vão voltar a receber um dos subsídios suspensos. Decidiu o Governo pagar em duodécimos, ou seja, vai dividir pelos 12 meses. E como sabe, apenas esta segunda-feira, em cima do limite legal, o Governo vai fechar a proposta do Orçamento do Estado para 2013. É a altura então de apresentar os convidados desta edição da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. É convidado residente às segundas-feiras Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. É convidado desta edição também Rogério Fernandes Ferreira, João Espanha e Samuel Fernandes de Almeida. Agradeço aos 4 a vossa presença. Rui Leão Martinho, começo por si, para lhe perguntar porque é que nenhum governo até hoje teve a coragem de fazer um orçamento base zero. Bem, em primeiro lugar, eu acho que o orçamento todos os anos tem estas previsões e estas expectativas. Este ano é pior. E é pior porque, efetivamente, o orçamento passou a ser também um instrumento que todos os anos aparece, é votado, é executado e está sempre muito longe, cheio de desvios daquilo que é previsto inicialmente. Muitas vezes no próprio arranque do orçamento. Logo já no arranque. E, portanto, havendo arranques logo no início, nós chegamos à conclusão e, por vezes, eu próprio me pergunto, será que as técnicas que levam ao apuramento das verbas que depois entram no orçamento são as mais adequadas? Será que há erros de base? Será que mantemos situações como aquelas que nos anos 80, por exemplo, 90,
eram declaradas até por ministros do próprio Conselho de Ministros, que era, faziam-se todos os orçamentos de todos os ministérios, e o da saúde era por diferença para o total. Lembro-me de uma vez uma ministra ter falado nisso. O que significa, neste momento, é que o orçamento de base zero, repare que mesmo em clima de austeridade, acaba por ser sempre uma ideia que não é seguida, e faz-se um documento como este que vai aparecer, cheio de medidas que parecem, todas elas, um pouco pressionadas por determinado tipo de circunstâncias. Não é só a questão de estarmos a ser intervencionados. É a questão de que de manhã se anuncia uma coisa, à tarde se vai desdizer essa outra medida que se tinha anunciado, e, portanto, há aqui uma instabilidade e uma insegurança logo no início do orçamento, que todas as notícias que aparecem, que todos os comentários que se ouvem, são no sentido de que o orçamento tem, efetivamente, parece apenas uma finalidade, que é recolher o máximo de receitas. E ficamos sem perceber como é que se vão orientar, como é que se vão controlar, como é que se vão gerir as despesas. Porque as despesas precisam de ser geridas. Ora, qual é o que vai trazer, qual é o conteúdo que este orçamento vai ter quanto às despesas? Para mim ainda é uma incógnita. O que tenho ouvido dizer parece-me pouco. Vejo que não se traz novidades no que diz respeito, por exemplo, ao plano autárquico, no plano regional das regiões, mesmo na parte central, com tanto trabalho que há de base de anos e anos, não se vai pescar, não se vai buscar nada relativamente aos serviços que devem ser mantidos dentro da esfera do Estado, aqueles que devem passar para a esfera privada. Portanto, temos um orçamento um pouco, para mim, à partida parece-me que pouco elucidativo quanto à parte das despesas e muitíssimo carregado para famílias, para empresas, para todos em geral, na parte das receitas. Rogério, ainda naquilo que é o processo de construção desta peça orçamental, e já lá vamos aos pormenores, nomeadamente receitas e despesas, parece sempre que é difícil mudar aquilo que é a estrutura de construção do orçamento do Estado. Não há, de facto, uma revolução a este nível. Há sempre mais alguns pontos acima ou mais alguns pontos abaixo. Mas, de facto, porquê é que este trabalho não se faz? Rigorosamente, nós temos previamente estabelecido um determinado déficit que pode ser conseguido por via da receita ou por via da despesa. O que, de facto, nós assistimos neste orçamento é um orçamento fiscal. Quer dizer, vemos que a solução passa aqui necessariamente e quase exclusivamente por via da receita fiscal. O que eu acho uma pena é não aproveitar esse momento, mesmo perante a receita fiscal, para fazer algumas reformas que podiam ser feitas com alguma facilidade. Estou a pensar, por exemplo, na questão do alargamento da base de tributação, do alargamento da base tributária em sede de